Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao programa. Temos um convidado muito especial hoje. Este é o professor Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia, um dos melhores analistas geopolíticos do mundo, e o timing da nossa entrevista hoje não poderia ser mais apropriado, pois é oficial, os Estados Unidos atacaram o Irã por ordem do presidente Donald Trump. Professor Sachs, bem-vindo ao programa, e eu gostaria de obter suas reações iniciais à última jogada dos Estados Unidos. Muito obrigado. Bom estar com você, Cyrus, e obrigado por todo o seu excelente trabalho. Eu acho que isso é um erro terrível que vai escalar e que vai apenas adicionar combustível ao incêndio global. É uma jogada muito ruim e uma jogada muito perigosa na minha visão. Com certeza, né? Quero me aprofundar um pouco nisso, pois acredito que há muita história para desvendar aqui. Você escreveu um artigo fantástico em Sonhos Comuns, que realmente estava defendendo que nós parássemos Netanyahu antes que ele acabe nos matando nesta guerra nuclear. Poderia dar mais detalhes sobre o contexto disso? Quero dizer, eu acho que isso é algo que Benjamin Netanyahu tem sonhado por muitas décadas, é ter um conflito com o Irã. Parece que ele pressionou os Estados Unidos da América e Donald Trump, forçando a mão deles nessa situação. Eu estou entendendo corretamente? É assim que você vê isso? Absolutamente. Não há nenhuma razão intrínseca para que os Estados Unidos estejam em guerra com o Irã. Estamos nesta guerra por causa de Israel e, mais especificamente, por causa de uma visão particular de Israel que tem sido liderada por Benjamin Netanyahu por 30 anos. Ele tem sido primeiro-ministro na maior parte do período desde 1996 e ele tem uma visão radical de o lugar de Israel no Oriente Médio. Isso é que Israel deve ter a liberdade de manobra para fazer o que quiser e definir suas fronteiras, mais especificamente para impedir que haja um Estado palestino e se opor e derrubar qualquer governo no Oriente Médio que se oponha à sua visão expansionista. E assim, Netanyahu tem sido um defensor da guerra por 30 anos. Agora, se fosse apenas deixado aos próprios dispositivos de Israel, isso teria sido triste. Mas a estratégia de Netanyahu por 30 anos tem sido arrastar os Estados Unidos para as guerras de Israel. E por causa do poder do lobby de Israel ou do lobby sionista nos Estados Unidos, Netanyahu conseguiu repetidamente arrastar os Estados Unidos para guerras absolutamente desnecessárias que não fizeram nada pelos interesses da América ou pela paz mundial, mas sim desempenharam um conjunto delirante de ideias de Netanyahu e sua coalizão política em Israel. Então estamos lutando guerras por 30 anos porque Israel, sob Netanyahu, não quer fazer concessões ao povo palestino e ter 2 estados. Isso é de explodir a cabeça. Existem 2 povos no que antes era chamado de Palestina do Mandato Britânico, a região que agora inclui o atual Israel, Gaza, a Cisjordânia. Em outras palavras, o território que é compartilhado por 2 povos, pelos judeus israelenses e pelos árabes palestinos. E é a abordagem de Ben Netanyahu e a abordagem do movimento político que ele herdou no partido que lidera, chamado Likud, que nunca deveria existir um Estado da Palestina. Ao invés disso, os judeus israelenses deveriam dominar essa região e talvez mais partes do Líbano e da Síria e em outros lugares da região, porque alguns interpretam passagens bíblicas que sugerem que a grande Israel, na verdade, se estende do Nilo ao Eufrates, uma ideia que chega a ser impressionante, mas, para simplificar,
Netanyahu lidera um movimento político de expansão territorial de Israel e dominação sobre o povo palestino, e isso por si só já seria suficiente para criar guerra e instabilidade no domínio Israel-Palestina. Mas a ideia de Netanyahu, desde meados dos anos 90, em combinação com os neoconservadores americanos que detêm o poder desde então, é que todo outro país do Oriente Médio que se oponha a essa visão expansionista deve ser derrubado por guerra ou mudança de regime. E o Irã sempre esteve na lista desde os anos 1990. E Netanyahu tem implorado, persuadido e instigado o que finalmente aconteceu ontem. Temos um presidente que os antigos gregos chamariam de crático, significando sem autocontrole. E Netanyahu provocou Trump, convenceu Trump, persuadiu Trump a iniciar uma guerra com o Irã. O grande sonho de Netanyahu por 30 anos. Muito perigoso. É interessante, vimos nas redes sociais um clipe de Netanyahu implorando ao Congresso em 1995, basicamente, os recibos dos últimos 30 anos voltando. Eles estão há meses desenvolvendo essas armas, este clipe é atualizado a cada 5 anos. Ele vem dizendo isso há 30 anos, tentando conseguir. Certamente, Netanyahu está muito feliz. Seu sonho de uma guerra com o Irã finalmente se tornou realidade. E eu quero saber um pouco mais sobre o que você pensa do presidente Trump, porque ele certamente fez campanha na plataforma de ser o presidente pacífico, sabe? Até voltando a 2013, ele realmente enviou um tweet dizendo que acha que Obama vai começar uma guerra com o Irã, porque ele não tem a habilidade de negociar, e aqui estamos nós, 12 anos depois, e é Trump que realmente começa a guerra com o Irã. Quero dizer, isso é apenas Trump, ele não tem nenhum poder por causa desse lobby israelense, ou ele fez algo mudar em sua mente? Quero dizer, qual é a sua opinião sobre Trump e sua decisão repentina de envolver os Estados Unidos em outra guerra? Acho que você colocou o dedo nos dois pontos críticos. Um é como a política externa dos Estados Unidos da América é definida. Qual é o papel do lobby de Israel, por exemplo? E o segundo é a mentalidade. Então, deixe-me abordar cada um desses pontos. O presidente Putin, presidente russo Putin, disse algo muito interessante em 2017, em uma entrevista que ele deu ao jornal francês Le Figaro, e eu sempre achei isso bastante impressionante. Ele disse que até aquele ponto, até 2017, ele havia lidado com muitos presidentes americanos, e ele disse que eles chegam ao poder com ideias, mas então homens de ternos escuros e maletas com gravatas azuis vêm e explicam a eles a realidade, e você nunca mais ouve falar dessas ideias. E o que Putin estava dizendo, e ele sabe bem, dado sua própria história política, a CIA, o Estado profundo nos Estados Unidos, a comunidade de inteligência, o Pentágono, os comitês de serviços armados do Congresso, os contratados militares, são os homens nos ternos escuros e as gravatas azuis e as maletas. E eles conduzem a política externa de forma muito mais consistente do que qualquer presidente individual. E enquanto vemos Trump nas redes sociais e tudo mais, existe um Estado profundo. Não há dúvida sobre isso. Existe uma continuidade de política que se estende por décadas. E estamos vendo isso se desenrolar pela primeira vez. A política externa americana, por décadas, tem feito o que Israel pede. Não automaticamente, não imediatamente, mas pelo menos eventualmente. Os Estados Unidos foram para a guerra ou apoiaram guerras em nome de Netanyahu por 30 anos. A guerra do Iraque, a derrubada do governo sírio, a guerra na Líbia, a invasão de Israel ao Líbano, as guerras que os Estados Unidos da América apoiaram no Sudão e na Somália, e agora a nova guerra no Irã, esses sempre estiveram na lista de verificação de Netanyahu.
Mas o segundo elemento é a mentalidade. O que Trump acha que está fazendo? Eu, na verdade, acho que ele acredita nas declarações que ele proferiu nas últimas 24 horas, que são absurdas, que, bem, o trabalho está todo feito. Agora o Irã vai ceder na mesa de negociações e voltaremos à paz. E eu acho que paz, em letras maiúsculas, ponto de exclamação, ponto de exclamação. Trump acha que acabou com a guerra com ataque de bombardeiros, mas ele começou uma guerra muito mais ampla. E vimos dentro de horas e completamente previsível e compreensível que o Irã lançou mísseis em Tel Aviv e os Houthis lançaram seu ataque a Israel também. Este é o início da escalada. Isso ainda não acabou. Então, há uma mentalidade que é extraordinariamente arrogante na liderança dos Estados Unidos da América, de que nós damos as ordens. Então, provavelmente, Trump acredita que ele não está entrando em uma guerra prolongada. Ele provavelmente pensa, eu fiz o trabalho. Mas isso é um tipo de estupidez se acumulando sobre essa realidade profunda do Estado? Absolutamente. Acho bastante incrível como o presidente Trump enviando um tweet dizendo, parabenizando o exército dos Estados Unidos da América, ótimo trabalho, rapazes. Nós fizemos o trabalho, nós bombardeamos com sucesso o Irã, agora é a hora da paz. É incrível que isso possa sair na mesma mensagem. Estamos bombardeando alguém, mas agora é a hora da paz. E eu quero falar um pouco especificamente sobre o Irã. Quer dizer, houve muita especulação de que, é claro, Donald Trump disse, ok, agora a instalação nuclear foi completamente destruída, não há chance de estar concluído, acabou. No entanto, novos relatórios sugerem que as bombas atingiram apenas a entrada da instalação. Todo o material nuclear que estava nessa instalação já foi removido há meses, então realmente não é nada demais, quase sabe disso, realmente é apenas para mostrar. Quer dizer, você tem algum insight sobre, sabe, esses ataques eles realmente prejudicaram o Irã de alguma forma? Isso realmente parou este programa nuclear do Irã? Eu absolutamente não tenho conhecimento interno ou visão técnica, mas tenho muita experiência. O que é que afirmações como estas são ridículas? A ideia de que o Irã simplesmente ficou sentado esperando esses ataques bem anunciados ocorrerem é absurda. Já ouvimos do presidente Putin que existem muitos locais ao redor do Irã que estão envolvidos em suas operações nucleares, e isso é sem dúvida verdade. Também é muito comum anunciarmos vitórias com base nessas ações individuais que são prelúdios para guerras muito longas. Repetimos isso várias vezes. Então eu não tenho absolutamente nenhum conhecimento técnico do que aconteceu ontem à noite. Mas, em princípios gerais, devemos ter muito ceticismo. O fato de que mísseis altamente destrutivos que atingiram Tel Aviv foram lançados logo após essa operação definitiva deve nos dizer o suficiente de que essas ideias de que esse ataque limpo de alguma forma fez o trabalho não é absolutamente o caso. Sim. Acho que as redes sociais têm sido muito interessantes para se observar nas últimas 24 horas. A multidão Make America Great Again considera isso uma grande vitória. O exército dos Estados Unidos da América é o número 1 no mundo. Somos incríveis, mas acho que Trump também está perdendo muitos de seus apoiadores. Muitos americanos muito frustrados que isso novamente é outra nova guerra para os Estados Unidos. Professor, eu queria fazer uma pergunta sobre o Irã e sua posição no Oriente Médio. E sempre ouvimos que o Irã é o agressor e, por exemplo, Israel teve que lançar este ataque contra o Irã porque estava em perigo. Acho que é muito bem entendido que este foi um ataque não provocado de Israel para começar isso há cerca de uma semana atrás. Mas o que está faltando nesta imagem
Quero dizer, o que mais os americanos e ocidentais precisam entender sobre o papel do Irã na região e o que eles estavam fazendo e tudo o que está acontecendo lá? Claro, essa é uma história longa e rica, porque o Irã é uma civilização de 5.000 anos. É uma das grandes civilizações do mundo. Foi o primeiro grande império do mundo antigo em grande escala. Curiosamente, na Bíblia hebraica, é o líder persa Ciro que é chamado de Messias do povo judeu, porque, na verdade, voltando ao século VI a.C., é o Shah da Pérsia, Ciro, que resgata o povo judeu ou os líderes judeus de seu cativeiro pelos babilônios e permite que eles retornem para reconstruir o Templo de Jerusalém. Portanto, a história do povo judeu e do próprio povo iraniano remonta a 2 milênios e meio. Isso é realmente bastante interessante, porque, novamente, em tantos casos, não há razão intrínseca para o tipo de ódio e vitriolo e suposto choque civilizacional. Há uma completa falta de entendimento apoiada e provocada por propaganda, por uma leitura deliberadamente errada da história e assim por diante. Mas eu começo com este ponto porque o Irã é o herdeiro de uma civilização muito orgulhosa e muito antiga. E sobre o Irã há muito a se dizer, mas uma coisa que eles sabem é que os Estados Unidos e a Grã-Bretanha fizeram muito para minar o lugar do Irã no mundo na segunda metade do século XX. Em 1953, que é um bom ponto de partida para a situação atual, a Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América se ofenderam muito com uma ideia radical do primeiro-ministro iraniano da época, chamado Mossadegh, que disse, sabe, o petróleo sob nossa areia é nosso. E os britânicos e os americanos disseram, não, isso é nosso e você nunca vai conseguir. E eles derrubaram Mossadegh e colocaram um estado policial. E esse estado policial durou até 1978. Então, o Shah do Irã, que estava fisicamente doente, mas havia alienado profundamente sua sociedade através de medidas de estado policial por décadas, foi derrubado na Revolução Iraniana. Quando os Estados Unidos acolheram o Shah doente para seu tratamento de câncer, estudantes invadiram a embaixada dos Estados Unidos da América e mantiveram americanos como reféns. E isso se tornou uma das grandes causas da América de que fomos humilhados e o Irã é nosso inimigo mortal. E, na verdade, não houve tentativa, talvez seja pedir demais, mas não houve tentativa alguma naqueles dias para entender do que se trata isso. Por que os iranianos expressam seu ódio aos Estados Unidos? Não havia história. Os americanos não são bons nisso, eles não querem assumir responsabilidades ou entender contextos. Mas basta dizer que, começando com a tomada de reféns e o medo desse novo regime que assumiu o poder em 1979, os Estados Unidos quase imediatamente entraram em combate contra ele. Nós armamos e financiamos Saddam Hussein no Iraque ao lado para lançar e continuar uma guerra muito, muito violenta contra o Irã, que matou muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas. Então, na verdade, a guerra com o Irã já remonta aos anos 80, quando os Estados Unidos apoiaram o vizinho ao lado para atacar o novo regime. Bem,
os israelenses passaram a ver este governo como uma ameaça mortal, porque o regime iraniano e o regime islamista disseram que apoiavam a causa palestina. Eu também, aliás, para uma solução de 2 estados. Então, isso não é um ponto radical. A ideia de que os palestinos deveriam ter autodeterminação política é uma ideia que mais de 180 dos 193 estados membros da Organização das Nações Unidas expressam ativamente. Mas para Israel, e especialmente para este movimento que Netanyahu lidera, este partido político Likud e este movimento de uma Israel maior, qualquer apoiador da causa palestina é um inimigo mortal. Então, o Irã se tornou o inimigo mortal número 1 de Likud e da Israel de Netanyahu. E então, por causa do poder do lobby de Israel nos Estados Unidos, que também tem muitas raízes interessantes, mas é uma parte muito, muito poderosa do Estado profundo dos Estados Unidos da América, o Irã não era apenas um inimigo por causa da tomada de reféns e o fato de que eles estavam defendendo coisas que os americanos não queriam, mas também porque o Irã era o inimigo número 1 de Israel. Em 1996, Netanyahu e seus amigos políticos americanos lançaram um documento político chamado Clean Break. E Clean Break diz que você não luta contra grupos como Hamas e Hezbollah, lutando diretamente contra esses grupos militantes. Você luta contra eles, derrubando os governos que os apoiam. Então, o que Netanyahu imaginou foi refazer os governos do Oriente Médio à imagem de Israel, se posso dizer assim. Em outras palavras, nós, Israel, juntamente com os Estados Unidos, derrubaremos quaisquer governos que estão apoiando a causa palestina e especialmente esses grupos militantes palestinos. O Irã estava em primeiro lugar na lista. Então, esses novos eventos são o ápice de 30 anos de campanha de Netanyahu para levar os Estados Unidos à guerra com o Irã. Agora, um ponto crucial que as pessoas precisam entender, e é tão contrário à propaganda que ouvimos dia após dia, é que os iranianos há décadas vêm dizendo queremos relações normais com os Estados Unidos. Nós não queremos armas nucleares. Nós queremos os Estados Unidos da América para acabar com suas sanções. Estamos abertos para um acordo em que somos inspecionados e monitorados. Queremos um programa de energia nuclear civil, como qualquer país pode ter. Não queremos armas nucleares. De fato, o líder supremo religioso emitiu há décadas um decreto religioso, uma fátua, que dizia que o Irã não terá armas nucleares. Nós não as queremos. O Irã disse isso para a Agência Internacional de Energia Atômica. Iranianos, acadêmicos e altos funcionários têm vindo a mim por décadas dizendo queremos negociar com o seu governo, queremos normalizar as relações. E claro, e eu quero que todos se lembrem deste fato mais básico. Em 2016, o presidente Obama realmente negociou com os iranianos um acordo para parar o programa de armas nucleares. Na verdade, deixe-me colocar isso de forma mais adequada para prevenir um programa de armas nucleares, porque os iranianos não estavam envolvidos em mas para garantir que houvesse verificação, monitoramento, limites para o enriquecimento de urânio e todo o resto. E isso foi o que é chamado de Plano de Ação Conjunto Global ou o Plano de Ação Conjunto Global. Em suma, um acordo foi alcançado há 10 anos. E qual foi o resultado? Donald Trump foi eleito, o lobby de Israel entrou em ação e Trump abandonou o Plano de Ação Conjunto Global. Então, ele abandonou o acordo que teria evitado tudo isso. E desde então, tenho falado com iranianos mês após mês, visitando Teherã,
falando com altos funcionários que encontro em várias reuniões ao redor do mundo, eles sempre me perguntam: você tem um canal direto com a Casa Branca? Porque eles não nos ouvem, queremos negociar. Isso foi verdade durante todo o período Biden. No início do governo Trump, era comum perguntarem se alguém conhecia pessoas na Casa Branca. Nós queremos negociar. O lobby de Israel trabalha horas extras para impedir que o povo americano entenda qualquer coisa disso, e é tudo uma grande mentira de que a única maneira é através da guerra e da mudança de regime, mas essa é a abordagem de Netanyahu e nós somos otários e Trump é o mais recente a ser enganado por isso. E sabe, se fosse apenas o Trump seria uma coisa, mas ele está nos envolvendo e está trazendo o mundo inteiro para esta última rodada de desastre. Sim. Obrigado por compartilhar a história conosco, professor Sachs. É incrível que nós, olhando para trás, vemos que tínhamos um acordo em vigor há 10 anos. Trump se livrou disso. Os iranianos estavam lá. Voltando a março deste ano, Tulsi Gabbard havia testemunhado, dizendo que eles não querem uma arma nuclear. Você sabe? Análises de especialistas indicam que Donald Trump foi aconselhado que eles não querem uma arma nuclear. Eles negam estar construindo uma arma nuclear. Ele simplesmente nega isso. E isso apenas mostra a incrível quantidade de controle que Netanyahu e o lobby israelense têm sobre nosso governo, o que é simplesmente criminoso. Quer dizer, é simplesmente incrível. E sabe, nos primeiros meses da administração, pessoas me disseram dentro ou perto da Casa Branca: não se preocupe, estamos negociando. Eles podem realmente, de uma maneira estranha, como eu disse, de uma maneira delirante, acreditar nisso, porque até mesmo a postagem do Trump, ok, fizemos esse bombardeio, agora acabou tudo. Agora tudo o que eles têm que fazer é ceder na mesa de negociações. Pode ser a ilusão deles. Na verdade, é tão peculiar, mas tão previsível. Além disso, novamente, essa estratégia de ruptura limpa de Netanyahu, voltando 30 anos após o 9/11, sabemos que resultou em uma lista de 7 guerras a serem perseguidas. E os americanos devem entender que o que acabou de acontecer ontem é o 7º da lista. Esses 7 países incluíam o Iraque. Eles incluíam Síria, Líbano, Somália, Sudão, Líbia e Irã. E 6 desses 7 nós estivemos envolvidos bastante ativamente na maioria dos casos. O 7º apenas começou ontem. São tempos muito preocupantes pela frente. E eu quero fazer uma pergunta sobre o líder supremo no Irã. Quero dizer, você sente que há um elemento de desejo de mudança de regime? Este será o próximo objetivo dos Estados Unidos, é entrar e, na verdade, derrubar o líder supremo, instalar um governo golpista? Uma pergunta complementar seria que vi muitas pessoas tentando dizer que o povo iraniano quer isso. Eles querem a derrubada do regime e a substituição do líder. Alguns até disseram apoiar o governo dos Estados Unidos da América, o que é absurdo. Quer dizer, ninguém quer ser bombardeado e certamente ver civis sendo mortos. Mas me dê sua opinião, estamos olhando para uma possível mudança de regime. Os Estados Unidos da América vão tentar instalar um governo golpista a seguir? Bem, Netanyahu é absolutamente explícito sobre isso, que o regime iraniano precisa ser derrubado. Trump fez algumas postagens, você sabe, especialmente feias no Truth Social nos últimos dias. Sabemos a localização do líder supremo e poderíamos matá-lo a qualquer momento, mas não o faremos. Mas você sabe, vamos ver. A propósito, essa grosseria que você não consegue imaginar um presidente dos Estados Unidos se envolvendo em um tipo de conversa de máfia, mesmo que a máfia fale de uma maneira mais sofisticada do que essa. Então, realmente, é muito desanimador, mas não há dúvida do que Netanyahu quer. Mas essa coisa toda de mudança de regime, isso é fundamental para a abordagem da política externa americana.
provavelmente nos envolvemos em cerca de 100 operações de mudança de regime, principalmente lideradas pela CIA, pelo Estado Profundo ou pelo Pentágono desde o início do período pós-Segunda Guerra Mundial. Há um excelente livro chamado Covert Regime Change, do professor Lindsay O'Rourke, escrito em 2017, que documentou muito cuidadosamente, de forma muito sistemática, 64 operações secretas de mudança de regime entre 1947 e 1989. Ela foi aluna do grande cientista político John Mearsheimer. E essa ideia de mudança de regime está profundamente incorporada na política externa americana. Também é o caso, como documenta o professor O'Rourke, que isso não vai bem. Muitas das operações falham. Aquelas que têm sucesso também falham, porque em vez de criar um novo governo estável, você acaba com uma cascata de golpes, ou acaba com uma guerra civil, ou acaba com uma estrutura de governo muito pior do que aquela que você pensou que estava derrubando, e assim por diante. Então existe uma profunda ingenuidade e um padrão em tudo isso. Devo dizer, a propósito, que a abordagem da política externa de Israel é dupla. Uma é assassinar líderes estrangeiros e a outra é arrastar os Estados Unidos da América para as guerras de Israel. Então, Israel também joga muito com a ideia de que só precisamos eliminar o líder supremo ou matar o chefe do exército ou eliminar o líder do Hezbollah e tudo ficará bem. Claro, nada poderia estar mais longe da verdade. As guerras e conflitos que temos são baseados em política, não em indivíduos. O problema com Israel e Hamas não é sobre o líder do Hamas ou o líder do Hezbollah ou o líder do Irã. Trata-se do fato de que 8 milhões de palestinos estão sob o polegar opressor de Israel e estão buscando sua autodeterminação política, que poderia vir com uma solução de 2 estados novamente. Então toda a ideia de mudança de regime como o elixir que vai resolver a situação é delirante. Sim, sim. Professor Sachs, eu tenho uma última pergunta para você esta noite, Ni. Muito obrigado novamente por todo o seu tempo hoje. Para onde vamos daqui? Quais são suas previsões de como isso vai se desenrolar? Você mencionou que este é o início de uma nova guerra. Você vê isso se transformando em um conflito regional muito maior? Será esta a próxima guerra eterna da América? O que os cidadãos americanos devemos exigir do nosso governo e nos preparar para o futuro? Bem, em vez de prever o que não sou muito bom, eu diria o que devemos fazer. Então vou responder essa parte da pergunta, o que deveríamos estar fazendo é realmente tentar acabar com as guerras perpétuas que têm ocorrido no Oriente Médio sob a vigilância de Netanyahu e ir ao cerne da questão que é, acredite se quiser, uma solução de 2 estados na Palestina e em Israel também pararia as guerras no Líbano, Síria, Irã e além do Mar Vermelho, no chifre da África e no norte da África, porque muito disso está interligado. E muito disso volta à ideia de que existem militâncias porque a causa palestina encontra apoio em toda a região muçulmana, nos países árabes e nos estados islâmicos de forma mais ampla. Mais de 180 países no mundo, com 95% da população mundial, dizem, vamos lá, 2 estados, de acordo com o direito internacional, um estado de Israel, que a propósito seria 78% da Palestina britânica e um estado da Palestina ao lado.
Viver em paz é absolutamente possível, é prático, é o caminho para ter paz. E nesse contexto poderia haver paz, poderia se parar essa razão subjacente para Israel e para Israel guerras incessantes por escolha, e os Estados Unidos poderiam realmente fazer o que Donald Trump acha que fez, e isso é ter o Irã na mesa de negociações, pelo qual o Irã tem implorado por décadas para garantir que não haja armas nucleares desenvolvidas. Vamos fazer isso? Bem, seria realmente direto fazer isso para fazer a paz no Oriente Médio. Vamos fazer isso? Não, provavelmente não. Eu não quero fechar a porta para isso porque é tão basicamente certo. Mas é provável que façamos isso? Bem, 30 anos de experiência nos dizem que não. É provável que continuemos em um caminho de violência, destruição e escalada que é extraordinariamente perigoso. Deixe-me acrescentar mais um ponto a propósito. Por favor, o mundo está cheio de armas nucleares. Existem 9 países que possuem armas nucleares. Vários deles são fortes aliados do Irã. Pelo menos um par deles, Coreia do Norte e Paquistão, você poderia imaginar uma situação em que eles disponibilizariam suas armas nucleares para o Irã. A ideia de que você bombardeia 3 locais no Irã e, portanto, encerra a questão da escalada nuclear. É tão estúpido por si só, porque a escalada do conflito significa que estamos cada vez mais próximos de uma guerra nuclear de uma forma ou de outra. Temos que ter uma visão clara sobre as realidades globais básicas, e isso é se queremos evitar a guerra nuclear. Ela não vem bombardeando 3 supostos locais nucleares. Na verdade, vem fazendo a paz e depois avançando para o desarmamento nuclear, que é a obrigação dos Estados Unidos da América, juntamente com os outros signatários do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Então precisamos de uma abordagem totalmente nova. Está ao nosso alcance. Não é nem complicado, mas é improvável que seja o que essa administração segue. Professor Saxa, muito obrigado pelo seu tempo. Seus insights são sempre incríveis. É sempre incrível aprender com você e agradecemos por todo o seu trabalho. Estamos muito honrados pelo seu tempo hoje. Senhor, é ótimo estar com você, agradeço. Pessoal, foi um prazer absoluto convidar o professor Jeffrey Sachs para a entrevista exclusiva de hoje e espero que tenham gostado de seus insights incríveis. Para mim, é incrível ouvir a história incrível e o contexto que apenas o professor Sass pode fornecer. Ele, honestamente, é um dos melhores insiders geopolíticos do mundo inteiro. Onde quer que haja um conflito global, o professor Sachs tem o dedo nos detalhes e fornece conhecimento incrível. Quanto a mim, não consigo acreditar que os Estados Unidos oficialmente se lançaram em outro conflito no Oriente Médio. Mas como o professor Sachs explicou na entrevista de hoje, isso vem sendo preparado há 30 anos. Esse tem sido o sonho de vida de Benjamin Netanyahu, que, infelizmente, junto com o lobby israelense, controla tanto poder sobre o governo dos Estados Unidos. Para onde seguimos? Qual o próximo passo? Ninguém sabe ao certo, mas garanto que não será fácil para os Estados Unidos da América. Não vai ser um conflito rápido. Com certeza o Oriente Médio vai ser muito instável, no futuro previsível. Mas como sempre, você pode contar com este canal do YouTube para as melhores entrevistas e percepções. Quero agradecer a todos pelo incrível apoio. Certifique-se de deixar um comentário abaixo e nos diga o que você achou da entrevista de hoje e mal posso esperar para ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.